Boa tarde para vocês todos. Estamos aqui nessa quarta-feira, 12 horas e 30, para falar um pouco mais, o que eu falo todas as semanas com vocês. Eu falo nos vídeos, nas redes sociais, e nesse momento especial, eu encontro com vocês aqui na Rádio Holding. Quartas-feiras, 12 e 30 horas, eu sempre estarei aqui. Respondo perguntas, trago várias informações. É um momento que nós temos para conversar a respeito de holding familiar. É um encontro ao vivo. Vocês façam as perguntas, eu respondo, e nós vamos nos interagindo e sabendo muito mais a respeito desse assunto que é importantíssimo. Aqui embaixo na descrição, vocês têm a rede social, meu Instagram. Se inscrevam também no YouTube, venham ficar comigo para saber muito mais. Eu sempre falo a respeito de holding familiar. Eu sou a advogada Cida Furlani, sou especialista em holding familiar. Estou aqui sempre para falar com vocês e tirar a dúvida de todos que me perguntam, eu respondo. O objetivo do nosso encontro era sempre alertar as famílias sobre os riscos, a perda de não organizar um patrimônio. E hoje, em especial, eu vou falar, se você tem noção do problema, se você não fizer nada com o seu patrimônio, você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós paramos para pensar, mas aguardamos um pouquinho. Nós colocamos isso mais para o futuro. Existe uma barreira que se coloca, né, naquele momento que você tem que decidir coisas, assuntos tão importantes, e você vai procrastinando, vai deixando para depois. E a nossa palavra de ordem desse ano é a prevenção. Se você não fizer nada com tudo aquilo que você construiu em vida, é um patrimônio, sabe-se lá com quanto sacrifício você conseguiu. E se você não fizer nada, tem que parar para pensar o que vai acontecer. O que acontece quando você não pensa em criar uma situação que dê para aquelas pessoas que estão próximas a você, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus herdeiros, continuidade, para que dê condições para que eles tenham continuidade, para que eles fiquem com tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você fez em vida não pode ser desvalorizado, nem por você e nem pelos seus filhos, herdeiros, esposa, marido, enfim. É um respeito por todo o sacrifício de vida. Se você não fizer nada, você não tomar nenhuma providência a respeito do patrimônio que você construiu, no momento que você não estiver aqui, ou no momento que a sua companheira, esposa ou esposo deixar de estarem aqui, o que vai acontecer? O caminho para que esse patrimônio vá para os herdeiros, vá para os filhos, é o inventário. Vocês já sabem o que é inventário? Muitos de vocês já sabem, porque já teve perto de si uma família, um parente, um amigo que passou por isso. O inventário, ele consome em torno de 40% de tudo que você tem. Você já imaginou? Você perde 40% do seu sacrifício? Isso é normal? Não é normal e não pode ser normal. Esses 40%, em média, pode ser um pouco mais, pode ser um pouquinho menos. Ele vai para impostos, taxas, honorários, custas judiciais, são várias despesas que ela vai sendo apresentada para você no curso do inventário. E elas têm que ser cumpridas, têm que ser pagas, para que o inventário ele ande, para que o inventário vá para frente e chega uma hora que ele tem que definir para quem vai ou que aquilo que você construiu. O seu patrimônio vai ser dividido. E só o inventário é que vai possibilitar que isso ocorra. Além disso, além dos 40%, muitas vezes, o inventário ele é demorado, é moroso, é doloroso. E como eu falei há pouco, ele é caro.
Ele é doloroso porque, às vezes, e é comum, que alguns dos herdeiros, alguns irmãos, não concordem com alguma coisa que está sendo feita nesse processo. E isso vai fazer com que o processo prolongue, vai também trazer muitos conflitos na família e divide os filhos. Nenhum pai ou mãe deseja isso para sua família. Também, em muitos casos, comum, os bens precisam ser vendidos às pressas para que cubra as despesas do inventário. Um bem ou mais de um. E para que você venda esses bens às pressas, ele tem que ser desvalorizado. É mais uma perda do seu patrimônio para os seus herdeiros, sua família. Isso tudo porque o inventário ele não espera, ele não dá um tempo para que os valores, custos, despesas sejam recolhidas. O juiz determina que seja emitida a guia e cumpra-se. Tem um prazo, o juiz dá 5, dá 10 dias, tem que pagar e acabou. Os herdeiros, eles ficam desamparados financeiramente, emocionalmente. Eles têm a perda do ente querido. Eles tinham um padrão de vida que você propiciou, você possibilitou a eles. E, de repente, esse padrão é reduzido em torno de 40%. Nós não podemos esquecer que a pessoa que está ao seu lado, seja marido ou seja esposa, que está aqui ao seu lado, quando o outro falece, ela fica com 50%, porque é o dela, é o percentual que cabe a ela do patrimônio. Isso, nós estamos falando de um regime de comunhão parcial de bens, que é o mais normal, o comum. Então, normalmente, ela já vai ter uma redução. Tudo que era antes dela e da pessoa que estava com ela, os 100%, vai ser reduzido pela metade. E com o inventário, começam as brigas, porque os 50% dela, ele é misturado. São casas, são apartamentos, que eram 50-50. Só que a parte daquele que faleceu vai para o inventário, vai ser dividido. Os herdeiros ficam desamparados financeiramente porque há uma redução drástica do patrimônio. E emocionalmente também, não bastasse a perda, começa, e muitas vezes, os conflitos familiares, em razão de tudo. A não concordância, talvez por algum ponto do inventário, isso ocorre muito entre suas famílias. Quem sofre mais com essa omissão? Com certeza, a pessoa que está ao seu lado, os herdeiros, os filhos. Esses sofrerão muito, destrói a família. Com a perda dos 40% de patrimônio que eu já falei com vocês, tudo aquilo que você fez, todo o esforço que você fez para construir um patrimônio, não será passado adiante. Não há manutenção do legado, não há manutenção da família, não há manutenção do padrão financeiro da família. Tudo que foi feito cai por terra. Muitos herdeiros, como eu disse, precisam vender bens, abrir mão de imóveis, fazer empréstimos, porque senão o processo de inventário ele não anda. Tem despesas a serem pagas e essas despesas não esperam. E para que isso ocorra, parte daquilo que você construiu e deixou para eles terá que ser vendido. O sacrifício, todo sacrifício dos pais se perde. Tudo aquilo que você fez em vida, quantas vezes você deixou de se divertir, você foi trabalhar doente, porque não podia deixar para depois, não podia ficar em casa. Tudo isso não teve valor, porque 40% vai deixar de existir. O risco das brigas judiciais entre irmãos é muito maior, principalmente nas grandes famílias. Não precisa também só ser as grandes, mas normalmente. Quando se tem 2, 3, 4, 5 irmãos, o problema entre eles é sério. Não que exista um que seja errado, outro que seja certo, não é isso. São temperamentos diferentes, são visões diferentes, e você fazer tudo isso,
fazer com que tudo isso dê certo. Na hora de dividir um patrimônio, dividir bens, dividir valores, é quase impossível que todos tenham o mesmo pensamento. É dificílimo. Então, as brigas, elas são extensas, elas são destrutivas para a família, para quem ficou. O que as famílias bem orientadas, as famílias que trabalham com prevenção, os pais cuidadosos fazem para evitar tudo isso que eu falei? Optam pela holding familiar. A holding familiar é a solução para você hoje, que vai ter uma redução tributária muito grande e é a solução para a família, para os filhos, para os herdeiros, para a pessoa que está ao seu lado, não ficar obrigada, não ser obrigada a passar por necessidade quando você deixar de estar aqui. A holding, ela é o local para onde se transferem os bens. É uma pessoa jurídica própria de holding. Ela é controlada pelo titular do patrimônio. Ah, doutora, eu coloco lá e aí eu perdi o controle. Não acontece isso, porque a holding ela é bem construída e pensando nisso. Você tira todo o patrimônio de pessoa física e vai para a pessoa jurídica, que é a holding familiar. Regras são criadas, documentos são criados, você não vai perder o controle de nada. Você pode fazer o que você quiser, quando você quiser e da forma que você quiser. Os filhos, os herdeiros, seja lá quem for, só passarão a ter o controle da holding a hora que você e a pessoa que está ao seu lado, sua esposa, seu marido, deixarem de estar aqui. Tudo isso é feito, é regulado em um documento, documentos, na hora de se construir um sistema de holding familiar. Os herdeiros não vão precisar passar pelo inventário. Olha que ótimo. A hora que ambos falecem, o pai e a mãe, os herdeiros já são donos de tudo, sem inventário. O patrimônio, ele é repassado com muita economia, agilidade e segurança e sem o inventário. Com isso, evita as brigas, garante continuidade e respeito à vontade dos pais. Tudo aquilo que você construiu em vida, com um sacrifício imenso, irá integralmente, olha, repito, irá integralmente para os seus herdeiros. Eles nunca terão uma diminuição de patrimônio, nunca perderão uma capacidade econômica, sofrimento para a família, muitas vezes que tem que vender o imóvel onde reside para poder conseguir fazer alguma coisa. Isso é muito cruel. E se tem uma forma de se evitar, que é a holding familiar, por que não fazer? Fazer de forma correta vai trazer para você muita tranquilidade e segurança, mas muita tranquilidade. A diferença, eu quero colocar para você, que a diferença entre fazer algo e não fazer nada é comparando os dois cenários. O cenário de quem não tem holding é inventário, impostos, brigas, perda patrimonial, desgaste emocional, família destruída, enfim, é só caos. A família fica cercada por um caos que não precisaria, porque o cenário para quem tem a holding é uma organização, é o controle do pai e da mãe, até que eles deixem de estar aqui, é uma economia gigante. O patrimônio ele será repassado integralmente para aquelas pessoas que você desejam, então tem uma continuidade. Não existe único ponto ruim para quem opta por uma holding familiar. Importante dizer que a holding familiar, ela não é blindagem. Ela é, na realidade, é uma gestão e preservação do patrimônio familiar. Ela não blinda. Blindagem é outro conceito
que nada tem a ver com holding familiar. E é importante que se diga isso, porque nós não podemos confundir blindagem com proteção patrimonial, que eu explico muito nos meus vídeos, nas vezes que eu falo com vocês aqui ao vivo. A lei que autoriza a holding familiar, a construção da holding familiar, ela existe desde 1976. Ela é segura, é um sistema legal, amplamente utilizada pelas famílias que se organizam. Só para relembrar, vocês viram Silvio Santos teve inventário? Roberto Marinho da Rede Globo teve inventário? Não teve. Eu estou dando alguns exemplos. Agora, vamos passar para o problema. Gugu Liberato, Chico Anísio, Marcos Paulo, Agnaldo Timóteo. Nós estamos falando de famílias que não têm e de famílias que têm a holding. Existe o sistema de holding familiar, que é previsto na lei, é um sistema legal, e ele serve para deixar a família tranquila, muito antes que os pais deixem de estar aqui. E é esse o conceito que nós temos que passar. O que nós temos que fazer para prevenir, para impedir que nossa família, que a pessoa que nós amamos, que está ao nosso lado, sofra, que a família sofra? O que nós temos que fazer? Como fazer? Não fazer nada é a pior escolha. Depois eu penso, muitas vezes não dá tempo. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos hora para ficar doente, deixar de estar aqui. Então, não fazer nada é a escolha que a família nunca deve ter. A holding familiar é uma solução clara, acessível e proporciona a realidade de sua família, sempre, mostrando a ela as condições de como ela vai viver, o que ela vai ter, como vai funcionar, em que momento vai funcionar, e isso traz uma paz para quem está aqui, o pai e a mãe, e para os filhos, que no dia de amanhã ficarão com o legado que você construiu. Eu quero dizer a vocês que nós podemos sempre conversar nas quartas-feiras, 12h30 eu estou aqui, converso com vocês ao vivo. E também dizer para vocês que os contatos que vocês queiram ter, fazer perguntas, me mandem no chat, no direct, no Messenger, redes sociais, eu sempre respondo a todas as perguntas. E aquelas pessoas que desejarem saber mais a respeito de holding dela, o que ela vai fazer, o que ela pode fazer, é só entrar em contato comigo que nós agendamos um horário e o atendimento ele é feito de forma virtual ou presencial. Eu estou à disposição de vocês. Agradeço a todos que estão aqui comigo, que estão me ouvindo. E também peço, venha na quarta-feira que vem saber mais a respeito de holding familiar. Venha ouvir tudo que eu tenho para passar para vocês. Quarta-feira, 12h30, estou aqui. Desejo a todos um ótimo dia, um ótimo restante de semana. Espero vocês na quarta que vem. Um grande abraço e venham falar comigo para saber mais a respeito de holding familiar. Até mais.